Você já se sentiu sobrecarregado, como se estivesse lutando sozinho contra problemas que parecem maiores do que você? Talvez a vida tenha jogado obstáculos no seu caminho e, por mais que você tente, parece impossível vencê-los. Mas, e se eu te dissesse que há um segredo, algo que pode transformar completamente a forma como você enfrenta seus desafios? Não é uma fórmula mágica ou uma estratégia complicada. É algo que já está acessível a você, só esperando para ser descoberto: o poder da fé em Deus. Esse não é apenas mais um discurso motivacional. É uma verdade que atravessa séculos, sustentou homens e mulheres em suas maiores crises e continua a mudar vidas hoje. O que Noé, Moisés, Jó e tantos outros personagens bíblicos tinham em comum? Eles sabiam que não precisavam lutar sozinhos. Eles descobriram como a fé pode transformar medo em coragem, dúvida em certeza e derrota em vitória. Agora, imagine como seria viver sem carregar o peso de tentar resolver tudo sozinho, sem aquela ansiedade constante ou aquele medo paralisante. Neste vídeo, você vai descobrir como usar esse segredo para superar seus maiores desafios, acessar o sobrenatural e experimentar as recompensas que vêm de confiar completamente em Deus. Está pronto para abrir essa porta? Então vamos começar. O poder da fé. A fé é uma força invisível, mas poderosa, que transforma o impossível em realidade. Imagine a história de Noé. Ele construiu uma arca gigantesca sem nunca ter visto chuva na escala de um dilúvio. Que coragem absurda é essa? Ele confiou totalmente no que Deus disse, mesmo quando o mundo ao redor debochava. E é isso que a fé faz, nos dá coragem para agir quando tudo parece ir contra a lógica. Você já parou para pensar como seria depender apenas da fé? Noé não tinha provas tangíveis, mas tinha convicção. Hoje, isso pode significar investir em um projeto que todos acham arriscado ou persistir em um sonho aparentemente improvável. A fé nos faz enxergar além das barreiras humanas, onde outros só veem fracasso. É como ter um mapa secreto para tesouros escondidos. A fé não é cega, ao contrário do que muitos acreditam. É uma visão clara do que ainda não existe, mas está prestes a se materializar. Moisés sabia disso quando enfrentou o Faraó. Mesmo sem exércitos, confiou em que o mar se abriria. Hoje, a sua fé mar vermelho pode ser acreditar que sua pequena ideia de negócio vai prosperar, mesmo quando o mercado parece fechado. Um dos aspectos mais fascinantes da fé é sua habilidade de nos conectar com o plano de Deus. Ela não apenas transforma nossa visão, mas também ajusta nosso coração. Quando você age com fé, você alinha sua vontade com algo maior. Isso é especialmente importante quando enfrentamos decisões difíceis, como mudar de carreira ou perdoar alguém que nos magoou profundamente. A fé é prática e real. Não é apenas algo que sentimos no coração, mas algo que fazemos. Assim como Noé pegou ferramentas e começou a trabalhar na arca, mesmo sob o sol quente, precisamos colocar nossa fé em ação. Quer seja ao iniciar um curso, arriscar-se em uma nova jornada ou apoiar alguém em dificuldade, a fé exige movimento. Por que a fé é tão poderosa? Porque ela destrói o medo. O medo paralisa, mas a fé nos impulsiona. Imagine Davi enfrentando Golias. Ele tinha motivos para tremer, mas em vez disso, confiou que Deus estava no controle. Talvez seu gigante hoje seja um problema financeiro, uma crise familiar ou um diagnóstico difícil. A fé é o estilingue que derruba esses obstáculos. Muitas vezes, a fé não traz respostas imediatas, mas traz paz. Essa paz é tão valiosa quanto o próprio milagre, pois nos mantém firmes enquanto esperamos. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos. Ele não sabia como ou quando Deus agiria, mas confiou.
Você pode não ver o resultado agora, mas a fé te garante que está no caminho certo. A fé também nos permite enxergar beleza em meio ao caos. Quando Moisés viu o mar à frente e o exército de Faraó atrás, ele não entrou em pânico. Em vez disso, ele acreditou que Deus tinha um plano. E você? Já tentou olhar para seus problemas com a expectativa de que algo incrível está prestes a acontecer? Essa mudança de perspectiva pode mudar tudo. Uma característica marcante da fé é sua habilidade de transformar o ordinário em extraordinário. Quando Jesus escolheu pescadores simples para serem seus discípulos, ele viu algo neles que ninguém mais viu. Assim, a fé nos convida a olhar para nós mesmos e para os outros com os mesmos olhos de potencial e propósito. No final, a fé é sobre relacionamento. Não é sobre obter coisas, mas sobre confiar em Deus em cada passo. Isso é libertador, porque nos permite soltar o controle. Pense nisso. Se Deus pôde usar Noé, Moisés e José, Ele também pode usar você. A fé é o primeiro passo para descobrir isso. O ensino de Jesus sobre a fé é simples, mas revolucionário. Ele nos mostrou que a fé não depende do tamanho, mas da qualidade. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão mover montanhas. Parece inacreditável, não é? Mas esse é o ponto. Não se trata do quanto você tem, e sim de em quem você confia. É como plantar uma semente e confiar que ela crescerá, mesmo sem ver o que acontece no solo. Jesus usava parábolas e exemplos do dia a dia para explicar a fé. Em Marcos 11:24 ele diz: "Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será." Aqui, ele não fala apenas de acreditar, mas de viver como se o milagre já tivesse acontecido. Por exemplo, quando orar por uma solução financeira, não fique ansioso. Ao invés disso, comece a planejar como usará os recursos que virão. Uma das lições mais profundas que Jesus nos deixou sobre fé está no episódio da figueira que ele amaldiçoou. Os discípulos ficaram impressionados ao ver como a árvore secou rapidamente, mas Jesus usou o momento para ensiná-los sobre o poder da confiança. Ele basicamente disse: se acreditarem, verão. E quantas vezes em nossa vida nos esquecemos de acreditar antes de ver? A fé, segundo Jesus, também envolve ação. Ele não nos chama a apenas esperar passivamente, mas a sermos participantes no processo. Mateus 17:20 reforça isso ao dizer que a fé pode mover montanhas. Claro, a montanha pode ser um problema, um medo ou até uma mudança necessária, mas é sua disposição de pegar a pá e começar que demonstra a verdadeira fé. Um exemplo prático do ensino de Jesus é a história do paralítico que foi levado por amigos até ele. A casa estava cheia e não havia como entrar. Então, o que eles fizeram? Abriram um buraco no teto e o desceram. Essa é a fé em ação. Quando você acredita, encontra soluções criativas para obstáculos que parecem insuperáveis. A fé para Jesus também é um antídoto contra a dúvida. Ele sabia que a dúvida é o maior inimigo da confiança. Em Mateus 14, quando Pedro tentou andar sobre as águas, começou a afundar porque duvidou. Jesus o puxou e perguntou: "Por que duvidou?" Esse episódio nos ensina que fé e dúvida não coexistem. Qual delas você está alimentando? Outro ponto crucial no ensino de Jesus é a persistência. Ele nos encoraja a não desistir, mesmo quando os resultados demoram. Lembra-se da viúva que insistia com o juiz injusto? Jesus usou essa história para mostrar que Deus recompensa quem persiste. Aplique isso, continue orando, planejando, acreditando. A resposta pode estar mais próxima do que imagina. Jesus também nos ensinou que a fé não é apenas sobre nós, mas sobre os outros. Quando o centurião romano pediu a cura de seu servo, Jesus ficou impressionado com sua fé. Ele nem precisou que Jesus fosse até sua casa. Apenas confiou na palavra.
Isso nos desafia a interceder com confiança por outras pessoas e acreditar que Deus pode agir na vida delas. A fé que Jesus ensinava não era sobre controle, mas sobre entrega. Ele nos convida a confiar totalmente, mesmo quando não entendemos o plano. Um exemplo poderoso é a oração dele no Getsêmani. Se possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. A fé aqui não é evitar o sofrimento, mas confiar que há um propósito maior. Por fim, Jesus nos mostrou que a fé é uma jornada, não um destino. Ela cresce à medida que caminhamos com Deus. Os discípulos que começaram com dúvidas e inseguranças terminaram suas vidas como homens de fé inabalável. E o mesmo pode acontecer conosco desde que estejamos dispostos a aprender e praticar diariamente. A oração é a ponte que conecta o coração humano ao poder divino, e a fé é a chave que a ativa. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele destacou a importância de crer naquilo que se pede. Marcos 11:24 é claro: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Não é sobre palavras sofisticadas, mas sobre confiar que Deus já está trabalhando, mesmo antes de vermos resultados. Muitas vezes subestimamos o poder da oração porque esperamos respostas imediatas. Mas a oração não é um botão de emergência, é um relacionamento. Pense na oração como uma conversa íntima com um amigo confiável. Não se trata apenas de pedir coisas, mas de alinhar seu coração com a vontade de Deus. É como ajustar a antena de um rádio para captar a frequência certa. Um exemplo prático disso é o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Ele disse: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Isso nos mostra que a oração requer persistência. Quando você ora com fé, está batendo a porta certa, mesmo que ela demore a abrir. Então, se você tem um sonho ou um problema, continue pedindo, buscando e batendo. A oração não é apenas um exercício individual, é também uma ferramenta poderosa para interceder por outros. A história de Jó é um exemplo incrível. Ele orou pelos amigos que o criticaram e Deus restaurou sua vida. Quem em sua vida precisa de uma oração agora? Talvez um amigo em crise, um parente doente ou até alguém que te magoou. Quando unimos fé e oração, começamos a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Em vez de focarmos nos problemas, aprendemos a ver as possibilidades. Foi o que aconteceu com Ana, mãe de Samuel. Ela orou fervorosamente por um filho e mesmo antes de engravidar, sua oração a encheu de paz. Isso nos ensina que a oração, mais do que respostas, nos dá calma no caos. Jesus frequentemente se retirava para orar, mesmo tendo o poder de realizar milagres com uma simples palavra. Por quê? Porque ele sabia que a oração fortalece a fé. Em um mundo onde tudo exige nossa atenção, separar momentos para conversar com Deus é essencial. Que tal começar com 10 minutos pela manhã? Uma oração sincera pode mudar o curso do seu dia. A oração não precisa ser complicada. Muitas vezes pensamos que precisamos de palavras perfeitas, mas Jesus desmistificou isso. Ele nos deu o exemplo do Pai Nosso, uma oração simples e profunda. Que tal começar com uma frase como: Deus, me ajude a confiar mais em Ti hoje? Às vezes, as palavras mais simples carregam a fé mais genuína. Algo poderoso acontece quando a fé e a oração se encontram. Milagres. A mulher com hemorragia tocou na roupa de Jesus, acreditando que seria curada. Esse toque foi uma oração silenciosa de fé. Hoje, seu toque pode ser uma oração persistente por algo que parece impossível. Milagres ainda acontecem, mas começam com passos de fé. Outro aspecto da oração é que ela nos dá força para enfrentar desafios. Antes de enfrentar a cruz, Jesus orou no jardim do Getsêmani. Ele pediu força e não fuga. Isso nos ensina que nem sempre a oração remove os problemas, mas nos prepara para superá-los. Então, quando orar,
Não peça apenas por soluções, peça por coragem e sabedoria. Por fim, a oração com fé transforma quem somos. Ela nos molda, nos aproxima de Deus e nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente. Pense na oração como um diálogo contínuo, não como um monólogo. À medida que você ora, sua fé cresce, sua visão muda e você se torna mais parecido com aquele em quem confia. E isso é só o começo. O medo é uma emoção paralisante que nos faz enxergar barreiras maiores do que realmente são. A fé, por outro lado, é a força que nos permite enfrentar o medo com confiança. Davi contra Golias é o exemplo perfeito. Enquanto os outros viam um gigante invencível, Davi enxergava uma oportunidade para Deus agir. Sua fé transformou o medo em coragem, e o mesmo pode acontecer conosco. Imagine um momento em sua vida em que o medo quase te impediu de agir. Talvez tenha sido uma entrevista de emprego ou uma conversa difícil com alguém próximo. Agora pense, e se você tivesse confiado plenamente que Deus estava no controle? A fé não elimina os desafios, mas muda nossa postura diante deles, nos lembrando de que não estamos sozinhos. Quando Jesus acalmou a tempestade no mar, ele perguntou aos discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Esse episódio nos ensina que a fé é a resposta ao caos. Quando estamos em meio às tempestades da vida, sejam elas problemas financeiros ou crises emocionais, a fé nos mantém firmes. Não porque a tempestade desaparece, mas porque confiamos em quem está no barco conosco. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de não ser controlado por ele. Pense em Esther, que enfrentou o risco de morte para salvar seu povo. Sua oração e confiança em Deus lhe deram coragem para entrar na presença do rei. Hoje, a sua presença do rei pode ser aquela reunião desafiadora ou um passo ousado em direção a um sonho. Fé é agir mesmo quando o medo sussurra para parar. O medo frequentemente exagera os problemas, enquanto a fé nos ajuda a colocá-los em perspectiva. Os espias enviados por Moisés viram a terra prometida, mas a maioria deles focou nos gigantes em vez das oportunidades. Josué e Caleb, porém, confiaram em Deus e enxergaram o potencial. Quando você se deparar com um desafio, pergunte a si mesmo: estou olhando com os olhos do medo ou da fé? A fé também nos protege do medo ao nos lembrar de nossa verdadeira identidade. Em Cristo, somos chamados de filhos de Deus, herdeiros de suas promessas. Quando entendemos quem somos, o medo perde seu poder. É como um soldado que veste uma armadura. Ele ainda pode enfrentar batalhas, mas sabe que está protegido. Sua armadura espiritual é a confiança em Deus. Muitos medos são baseados no "e se?", "e se eu fracassar?", "e se as coisas não derem certo?". A fé responde com "e se Deus estiver no controle?". Essa mudança de perspectiva é libertadora. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, deixamos de viver presos ao que pode dar errado e começamos a focar no que Ele pode fazer de extraordinário. Uma das maiores armas contra o medo é a oração. Assim como Jesus orou no Getsêmani, podemos entregar nossos medos a Deus e buscar força nele. Se você está enfrentando um momento difícil, experimente orar algo como: Senhor, estou com medo, mas confio em Ti. Guia meus passos. Não subestime o poder dessas palavras. Elas podem transformar seu coração. A fé também nos ajuda a enfrentar o medo ao nos lembrar de histórias de vitória. Cada vez que lemos sobre Davi, Esther ou os discípulos, somos inspirados a confiar mais. Que tal começar a registrar suas próprias histórias de fé? Anote momentos em que Deus te ajudou a superar o medo. Esses registros serão um lembrete poderoso em tempos de dúvida. Por fim, lembre-se de que o medo é temporário, mas a fé é eterna. Ele pode nos visitar, mas não precisa ficar. A fé, alimentada pela palavra de Deus e pela oração, é como uma luz que dissipa a escuridão. E quanto mais você confia, mais forte essa luz se torna.
Está pronto para deixar o medo para trás e dar espaço à fé? O sobrenatural é a manifestação visível do que Deus realiza no invisível. É como se Ele nos mostrasse que aquilo que é impossível para nós é completamente acessível para Ele. A cura da mulher com hemorragia é um dos milagres mais emblemáticos. Bastou um toque em sua roupa, movido por uma fé inabalável, para que ela fosse curada. Isso nos ensina que no reino do sobrenatural, a fé é a moeda de troca. Milagres não são apenas histórias antigas, eles continuam acontecendo hoje. Pense em momentos de sua vida em que algo inexplicável aconteceu, seja um livramento ou uma porta inesperada que se abriu. Esses são lembretes de que o sobrenatural não é apenas para quem viveu na Bíblia, mas para todos que confiam no poder de Deus. Tudo começa com o desejo de acreditar. Bartimeu, o cego, é outro exemplo incrível. Ele clamou por Jesus, mesmo quando as pessoas ao redor tentavam silenciá-lo. Sua persistência e fé o levaram a um encontro transformador. Hoje, nossos gritos de Bartimeu podem ser orações fervorosas, clamando por soluções que só Deus pode trazer. Quando você clama com fé, está abrindo espaço para o sobrenatural agir. O sobrenatural também desafia nossa lógica. Quando Jesus alimentou milhares com apenas 5 pães e 2 peixes, ele mostrou que a matemática divina não segue nossas regras. Se você sente que tem poucos recursos ou habilidades para realizar algo grande, lembre-se de que Deus só precisa de sua disposição para multiplicar o que você tem. A fé nos coloca na posição de espectadores do impossível. Moisés viu um mar se abrir, mas foi sua obediência em levantar o cajado que desencadeou o milagre. Isso nos ensina que Deus muitas vezes espera uma ação nossa antes de manifestar o sobrenatural. Qual é o cajado que você precisa levantar hoje? Talvez seja uma decisão, um pedido de perdão ou um passo ousado em direção a um sonho. Milagres também revelam o caráter de Deus. Eles não são apenas demonstrações de poder, mas de amor e compaixão. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele chorou antes de realizar o milagre. Isso nos mostra que ele não apenas resolve nossos problemas, mas também sente nossas dores. O sobrenatural não é apenas uma intervenção, é um lembrete de que somos profundamente amados. Às vezes, o sobrenatural é sutil, como uma porta que se abre quando todas pareciam fechadas. Outras vezes, é espetacular, como a cura de um doente terminal. Mas em ambos os casos, o objetivo é o mesmo: nos aproximar de Deus. O milagre não é o fim, mas o começo de um relacionamento mais profundo com Ele. Você está pronto para esse encontro? Muitos milagres na Bíblia começaram com um ato de fé, mesmo quando tudo parecia contrário. Pense na mulher que ofereceu seu último punhado de farinha ao profeta Elias. Ela acreditou na promessa de que Deus proveria e sua despensa nunca mais ficou vazia. Talvez você esteja segurando algo hoje com medo de perder. E se liberar isso for o primeiro passo para um milagre? O sobrenatural também é um chamado à humildade. Ele nos lembra de que, por mais talentosos ou inteligentes que sejamos, há coisas que só Deus pode fazer. O milagre é um convite a confiar completamente, a nos render. Assim como Pedro confiou em Jesus e andou sobre as águas, somos chamados a dar passos de fé em direção ao impossível, mesmo que sintamos medo. No final, os milagres não são apenas sobre o que Deus faz por nós, mas sobre o que Ele faz em nós. Eles aumentam nossa fé, nos mostram sua fidelidade e nos transformam. Cada milagre, grande ou pequeno, é um convite para acreditar mais profundamente. E quanto mais cremos, mais espaço damos para que o sobrenatural continue operando em nossas vidas. Provações são inevitáveis, mas a fé nos ajuda a enfrentá-las com coragem. Jó é o exemplo clássico de alguém que foi testado ao extremo, mas nunca perdeu sua confiança em Deus. Ele perdeu tudo,
riqueza, saúde e família. Mesmo assim, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa confiança é um lembrete poderoso de que a fé não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. A fé em meio às provações é como uma âncora em uma tempestade. Quando José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, parecia que Deus havia esquecido dele. No entanto, José continuou acreditando nas promessas que Deus havia feito. Sua paciência e confiança foram recompensadas quando ele se tornou governador do Egito. Suas provações não definiram sua vida. Sua fé, sim. Muitas vezes, as provações testam nossa resistência. Imagine Paulo, preso inúmeras vezes, apedrejado e naufragado. Ainda assim, ele escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não era um clichê, mas uma verdade vivida. Nos momentos difíceis, a fé nos dá força para continuar, mesmo quando o caminho parece impossível de seguir. Um exemplo prático de fé em meio às provações é aprender a esperar. Esperar em Deus não é fácil, especialmente em um mundo que valoriza respostas rápidas. Mas Isaías 40:31 nos lembra: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Use esse tempo para orar, planejar e se preparar para o que está por vir. A espera pode ser dolorosa, mas é onde Deus trabalha mais intensamente. As provações também revelam o que realmente importa. Quando Jó perdeu tudo, percebeu que Deus era o seu bem maior. Isso nos desafia a examinar nossas prioridades. Estamos colocando nossa fé em coisas passageiras ou em algo eterno? As dificuldades podem ser um convite para reorganizar nossa vida e colocar Deus no centro. Durante as provações, a fé nos ajuda a encontrar propósito na dor. Paulo, mesmo enfrentando prisões, disse: as tribulações produzem perseverança. O que parece ser um fardo agora pode ser a ferramenta que Deus está usando para moldar você. Por exemplo, uma perda financeira pode ensinar sobre humildade e confiança, enquanto uma doença pode aprofundar sua dependência de Deus. A fé também nos ajuda a enfrentar as provações com gratidão. Isso pode parecer contraintuitivo, mas Tiago 1:2 diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. A gratidão não nega a dor, mas reconhece que Deus está trabalhando em algo maior. Que tal começar a listar coisas pelas quais você é grato, mesmo em tempos difíceis? As provações são oportunidades de crescimento espiritual. Quando passamos por dificuldades, aprendemos a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças. Pense em Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas depois se tornou um dos pilares da igreja. Sua falha não foi o fim. Foi um trampolim para sua transformação. A mesma coisa pode acontecer com você. Durante as provações, cercar-se de pessoas de fé pode fazer toda a diferença. Jó tinha amigos que o desencorajavam, mas sua comunhão com Deus o manteve firme. Quem são as pessoas ao seu redor? Busque estar perto de quem te incentiva a confiar em Deus. E, se possível, seja esse amigo para alguém que está enfrentando uma luta. Por fim, lembre-se de que as provações são temporárias, mas os frutos da fé são eternos. Jó foi restaurado, José foi exaltado e Paulo terminou sua corrida com alegria. Sua luta de hoje pode ser o testemunho de amanhã. A fé nos ajuda a enxergar além do presente, nos dando esperança e coragem para continuar. A maior recompensa da fé é a salvação eterna. Não há tesouro maior do que viver com a certeza de que Deus nos preparou um lugar especial. Como Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa promessa nos enche de esperança e nos lembra de que, embora a vida seja cheia de desafios, o destino final é glorioso. A fé nos garante essa segurança inabalável. Além da salvação,
A fé também nos traz recompensas tangíveis nesta vida. Pense na paz interior que excede todo o entendimento. Mesmo em meio ao caos, aqueles que confiam em Deus experimentam uma tranquilidade que confunde o mundo. É como estar em um barco durante uma tempestade, mas sabendo que o capitão é experiente e nunca perdeu o controle. Outra recompensa da fé é o crescimento espiritual. Cada desafio enfrentado com fé nos torna mais fortes, mais maduros e mais próximos de Deus. É como um atleta que, ao treinar sob pressão, desenvolve resistência e força. A fé nos molda, nos prepara para desafios maiores e nos faz pessoas melhores, capazes de influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. A fé também nos dá uma nova perspectiva sobre as bênçãos. Quando confiamos em Deus, começamos a enxergar os pequenos milagres do dia a dia, desde a provisão financeira inesperada até a cura de um relacionamento desgastado. Essa mudança de visão nos ajuda a valorizar cada momento e a viver com mais gratidão. Jesus prometeu recompensas tanto nesta vida quanto na eternidade. Em Marcos 10, 29 e 30, ele afirma que quem deixar algo por causa do reino de Deus receberá 100 vezes mais. Isso não significa apenas bens materiais, mas também bênçãos espirituais, relacionamentos restaurados e experiências que enriquecem a alma. A recompensa da fé é multifacetada. A fé também nos dá coragem para sonhar grande. Quando acreditamos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, começamos a viver com mais ousadia. Essa confiança nos permite arriscar, começar novos projetos e acreditar no impossível. A recompensa? Uma vida cheia de propósito e realização. Relacionamentos fortalecidos são outra recompensa da fé. Quando colocamos Deus no centro, aprendemos a amar melhor, perdoar mais rápido e construir conexões mais saudáveis. A fé nos ensina a enxergar os outros com os olhos de Deus, o que transforma nossos relacionamentos em fontes de alegria e crescimento. Uma das recompensas mais preciosas da fé é a sensação de propósito. Saber que você faz parte de algo maior dá significado até às tarefas mais simples. José, mesmo como escravo, sabia que Deus tinha um plano para ele. Essa certeza o manteve firme e o levou a uma posição de destaque. A fé nos ajuda a encontrar propósito até nas situações mais desafiadoras. A fé também nos protege de escolhas precipitadas. Quando confiamos em Deus, aprendemos a esperar pelo melhor momento e a tomar decisões mais sábias. Isso nos poupa de muitos erros e nos guia em direção a uma vida mais equilibrada e frutífera. Essa sabedoria, fruto da fé, é uma recompensa que colhemos ao longo da vida. Por fim, a fé nos dá uma alegria que não depende das circunstâncias. É uma felicidade que vem de saber que Deus está no controle, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Essa alegria é contagiante e nos ajuda a enfrentar a vida com otimismo e esperança. E o melhor de tudo, essa é uma recompensa que só aumenta com o tempo. Agora que você descobriu o segredo que pode transformar a forma como enfrenta os desafios da vida, é hora de agir. Não basta apenas ouvir ou saber. A verdadeira mudança acontece quando você aplica o que aprendeu. Pergunte-se: como posso fortalecer minha fé hoje? O que preciso entregar a Deus para parar de lutar sozinho? Talvez seja uma preocupação que você carrega há muito tempo ou um sonho que parece impossível. Seja o que for, confie que Ele está ao seu lado. Lembre-se, as provações não são o fim, mas o início de algo maior. Cada desafio que você supera com fé é uma prova viva de que Deus está trabalhando em sua vida. Você está disposto a deixar o medo para trás e permitir que Ele tome o controle? O próximo passo é seu. E antes de terminar, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem.
Aqui você vai continuar aprendendo a viver uma vida de fé, cheia de propósito e confiança. Vamos juntos nessa jornada? Sua transformação começa agora.